Glória a Deus. O tempo passou rápido, né, irmãos? Passou muito rápido o tempo aqui. A live tá tão boa, tá tão produtiva. Vou aguardar os irmãos entrarem aí, para eu chamar o irmão Fabrício, para poder esperar os irmãos entrarem aí, para poder chamar o irmão Fabrício aqui, para ele concluir o que ele estava explanando. E, irmã Glaucia, paz do Senhor Jesus. Abraço aí para vocês do hospital, do plantão aí. Deus abençoe. Tá, vamos prosseguir, né? Quem que queira fazer sua pergunta, fique à vontade, irmãos. Manda aí sua perguntinha aí na caixinha de perguntas e já já o irmão Fabrício vai estar respondendo. Pronto! Então, voltando, nós vamos citar aqui algumas causas para a depressão em pastores. Batalha espiritual. A gente sabe que a batalha espiritual vivenciada pelo pastor é muito grande. A gente sabe disso. Condição física. Nós não podemos esquecer que o pastor, ele é, acima de tudo, ser humano. Então, como todo ser humano, ele está sujeito a todo tipo de enfermidade. Então, as condições físicas do pastor, vem a questão da idade também. Expectativas irreais. Algumas pessoas têm expectativas, muitas vezes até utópicas. Tem sonhos irrealizáveis, expectativas irreais, né? É algo que ele tem uma expectativa muito grande, mas jamais vai acontecer, mas são expectativas que não existem, mas ele continua tendo. A cobrança Crítica também, né? diversa, sim, críticas diversas. Nós sabemos que o pastor ele é bombardeado por todos os lados por críticas e muitas vezes pelos próprios obreiros, pelos próprios membros do ministério, que estão ali o tempo todo ao lado dele, muitas vezes para auxiliá-lo, para ajudá-lo, mas muitas vezes surgem muitas críticas. Às vezes o pastor se sente como se estivesse remando contra a maré. Eu imagino a situação que é. Todo líder tem enfrentado problemas em relação a isso. É muito raro, infelizmente, é uma verdade, a gente não pode deixar de falar isso, encontrarmos hoje um ministério homogêneo. Um ministério no qual todos falam a mesma língua, nem todos falam. Há muitas críticas, né? A santa, entre aspas, obsessão ministerial. Esse é um problema seríssimo, né? Tem gente que tem uma obsessão pelo ministério e aí ele se esquece das suas prioridades. A primeira coisa, vamos aqui por uma hierarquia, a primeira coisa é Deus. Primeira coisa, Deus. Segunda coisa, o cônjuge. Terceira coisa, você. Quarta coisa, família. Tudo junto. Quinta coisa, igreja. Então, o que acontece com muitos pastores? Eles se lançam completamente na obra. E tem muitos que têm até o que a gente chama de ativismo religioso. São tão ativos na obra. Né? Eles estão o tempo todo ali porque eles querem mostrar serviço, eles querem ser reconhecidos e não há nenhum mal nisso, não há pecado nenhum pecado envolver o querer ser reconhecido. É muito bom quando nós fazemos algo e alguém reconhece, fala parabéns, mostrando iniciativa, muito bom, né? A sua atitude foi maravilhosa, excelente. Isso é bom. Não é uma questão de exaltação. É simplesmente porque é bom ser reconhecido. Isso faz bem para o ser humano. É muito bom isso. Problemas conjugais e domésticos. A gente se esquece que o pastor, além de ser pastor, de ser líder, de ter as demandas eclesiásticas, ele também tem problemas conjugais. Ele pode ter problema com a esposa, ele pode ter problema com filhos, ele pode ter problemas financeiros. Existem pastores que, infelizmente, ganham um salário tão pequeno, tão curto, que passa privação. É claro que muitos ganham muito bem, né? Não tem problema com essa questão. Mas alguns sofrem privação. Tem pastor passando necessidade por aí, mas está na obra. Às vezes um pastor presidente lança um pastor missionário para um campo e manda um salário para esse pastor, mas ele não entende que aquele salário é insuficiente para mantê-lo, para suprir as necessidades da família, dos filhos. Então, muitos pastores passam privações. Tudo isso leva a problemas o quê? Emocionais. Preocupação. Tem pastores que não conseguem dormir direito preocupado com dívidas. Tem pastores que colocam a cabeça no travesseiro e passam a noite em claro. Sabe por quê? Porque tem que lidar com problemas do outro dia.
Tem pastores que dormem com o seu celular ligado, porque sabe que a qualquer hora da madrugada ele vai ter que se levantar para socorrer uma ovelha. Não é fácil Então, não, a viu? carga horária do pastor é excessiva. O pastor não trabalha 8 horas por dia. O pastor não trabalha 40 horas semanais. O pastor às vezes trabalha 70 ou mais. Por quê? Porque ele não para de trabalhar 24 horas trabalhando. Então, a demanda é muito grande, a responsabilidade é muito grande, as críticas vêm o tempo todo. E aí vem aquela questão, nós sabemos que alguns obreiros, né, alguns irmãos que têm grande exemplo, que se tornaram pastores, mas não tiveram acesso que nós temos hoje a uma educação de qualidade, não tiveram acesso a grandes cursos teológicos que nós hoje temos, né? O sistema EAD está aí oferecendo muitos cursos, às vezes nem precisa ser presencial, mas você faz um curso à distância. Naquela época não tinha esse acesso. E aí, às vezes, o que acontece? Os pastores mais novos começam a criticar. Ah, aquele pastor não sabe falar. Ah, aquele pastor é analfabeto. Ah, aquele pastor não sabe se vestir, não sabe se posicionar diante de um público. Então, assim, são muitas críticas. A exigência da sociedade pós-moderna, da pós-modernidade, muitas vezes é injusta. Em cima daqueles que foram nossos pais, que nos ensinaram, né, que deixaram um grande legado. A característica mais importante para Deus em um sacerdote, um líder, não é o conhecimento que ele tem teológico, não é o poder de influência que ele tem, não é o fato de ele ser comunicativo, ser expansivo, ser extrovertido, não. Para Deus o que mais importa é o caráter pessoal. Olha o que Paulo dizia a Tito e a Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que coisa maravilhosa. O caráter. Alguém, certa feita, disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então não adianta você saber falar muito bem, não adianta você ser poliglota, não adianta você ter uma excelente retórica, ser muito eloquente, pregar muito bem, mas não pregar com a sua vida. Então, para Deus, o que mais importa é o caráter pessoal. Tem Testemunho, gente que né? prega o evangelho só de passar na rua. Você olha para alguém e diz, aquele rapaz é crente, aquele pastor é crente. Dá exemplo, tem legado. Então, assim, são muitos problemas que o pastor enfrenta e muita gente não entende. Outro problema sério, a agenda do pastor. Essa agenda é amiga ou inimiga? Que tipo de agenda é essa? Às vezes a agenda do pastor é tão grande. E eu quero também aqui puxar um pouquinho para a liderança, de um modo geral. Existem pessoas na igreja com 5, 6 cargos. Eu acho impressionante isso. Tem gente que recebe 2, 3, 4, 5 cargos e tem gente que fica lá com tanta competência no banco sentado. Tem um potencial grande, mas não tem nenhum cargo. Então, o que acontece? Tanto trabalho em cima de uma pessoa só, exige um comprometimento maior, uma dedicação muito maior. Essa pessoa se sente atarefada o tempo todo. Essa pessoa não tem tempo para a família, para os filhos. Essa pessoa pode desenvolver um esgotamento físico e mental. Nós falamos há poucos dias sobre a síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental, que é muito comum entre professores, profissionais de saúde, e o pastor também pode ser vítima dessa síndrome. Problema de comparação. Já viu isso? O pastor sai de um campo, entra outro pastor, aí começa aquela comparação. Ah, o pastor que saiu daqui era muito melhor, o pastor falava melhor, Acontece pregava muito. melhor, tinha mais conhecimento. Então, essa comparação arrebenta com o emocional do pastor. Falta de reconhecimento e cooperação da membresia, como a gente falou, né? Além de não reconhecer o trabalho, e Paulo disse assim, ó, reconheçais os que presidem entre vós. Tem que haver esse reconhecimento, tem que haver uma cooperação, exigências quanto ao conhecimento, já falei, e a solidão ministerial. Muitas vezes o pastor está rodeado de obreiros, está rodeado de pessoas, mas ele se sente sozinho. Ele não tem um ombro amigo, ele não tem alguém com quem compartilhar, ele não conhece nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, ele não tem ninguém que ele possa conversar, liberar o lixo emocional que muitas vezes está ali, né, preso, e ele precisa tirar isso, ele precisa liberar esse lixo para que ele possa ter uma saúde mental melhor. Sim. A irmã Adriana, ela fez uma pergunta, na verdade eu só consegui ver só uma só, que ela falou assim, e o que devemos fazer para poder ajudar a liderança, né? Que muitas vezes está muito, como você acabou de falar, se atarefa muito, e ela perguntou o que fazer
para poder ajudar a liderança, né? Para poder para que a liderança não caia numa depressão. Nesse sentido aí, de estar Aí, ajudando. O que fazer? aí Isso. nós temos dois pontos a tratar aí. Depende do tipo de liderança. Depende do tipo de líder. Quando nós temos um líder democrático, que é um líder que trabalha em parceria, porque, na verdade, ninguém sabe tudo, ninguém é detentor de conhecimento, o líder democrático ele trabalha com assessoria. Ninguém pode trabalhar sozinho. Aí eu vou voltar no texto que eu falei da outra vez, na outra live, sobre a síndrome de burnout, que é o texto em que Moisés estava liderando uma grande multidão e Jetro, seu sogro, disse: Moisés, esse trabalho para você é pesado demais. Estabeleça maiorais, estabeleça cabeças, porque esse trabalho para você não dá. É muito pesado. Esse cargo é muito pesado para você. Então, o pastor ou o líder, de modo geral, ele precisa ter esse pensamento. Eu preciso formar líderes. Porque o verdadeiro líder é aquele que forma líderes. Qual foi o problema do povo de Israel na época dos juízes? Foi justamente o fato de Josué não ter treinado ninguém. Nós sabemos que Moisés treinou Josué, mas Josué não treina ninguém. E aí o povo entra na época de maior caos moral e espiritual. Foi a época dos juízes, porque não houve ali um líder para substituí-lo. Então, o verdadeiro líder, ele conhece no meio do grupo, ele percebe que tem potencial para liderar. Então, essa pessoa precisa começar a discipular, né? Quando eu falo de pastor, o pastor não pode trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar com a liderança, ele tem que trabalhar com o ministério. E tem pastores que, por exemplo, descentralizam as ações, mas não dão autonomia. Por exemplo, estabelece-se, através de reunião, um líder do departamento jovem, um líder do departamento infantil, um líder do departamento de senhores e senhoras, só que eles são líderes apenas para ter nome de líder, mas não tem autonomia, porque o pastor não deixa ele trabalhar sozinho. Quer dizer, tudo tem que passar pelo pastor. Então, o pastor acaba não dando liberdade, e se eu não dou liberdade para alguém trabalhar, automaticamente essa pessoa também não tem autonomia, então ela nunca vai ser um líder eficiente e eficaz. Porque se eu não aprendo a trabalhar, eu jamais vou conseguir liderar. Olha que interessante, o que Moisés faz, né? Moisés, ele fica 40 anos no deserto, conhece o deserto, depois Deus permite que ele agora leve o povo para o deserto. Então, o que acontece? Eu não posso conduzir ninguém por caminhos pelos quais eu não passei, pelos quais eu não conheço. Então, eu conheço o caminho, eu vou levar alguém, né, por aquele caminho. Então, é necessário que haja isso. Mas tem gente que tem medo, tem pastor que tem medo. E aí eu vou falar, problema sério, né? Sistema Adoni-Bezek. O que Adoni-Bezek fez? Castrou os polegares das mãos e dos pés de 70 reis. Para quê? Para impedi-los de lutar. Então eles ficaram o quê? Ficaram estáticos. Não tinham dinâmica para trabalhar. Tem muito líder que faz isso. O que acontece? Ele percebe no meio da multidão que tem alguém que tem um potencial muitas vezes até superior ao dele. Aí ele faz o seguinte: vou calar a boca dele, vou passar o zíper para que ele não assuma o meu lugar. Para que ele não tome o meu lugar. E aí ele está vendo ali um potencial grande, mas ele fala: não, ele vai tomar meu lugar mais tarde, ele tem muito conhecimento, ele tem muito potencial, ele é muito carismático, ele pode tomar o meu lugar. Aí o que eu faço? Eu deixo a pessoa morrendo no banco, passo o zíper na boca dessa pessoa, para que essa pessoa não se manifeste. Infelizmente é uma verdade. Se sobrecarregando, né? É interessante enfatizar isso, que é uma pura verdade. Eu já vi muito acontecer isso. E eu tenho assim a seguinte opinião sobre essa questão, né? O pastor, eu costumo dizer que a liderança, a melhor liderança é aquela que sabe que precisa do liderado, né? Porque não existe liderança sem liderado, nem liderado sem liderança, né? É uma junção, né? É um englobamento ali, o liderado precisa do líder e o líder precisa do liderado. Até porque tem momentos que o liderado apresenta soluções, até mesmo para a liderança, e liderança apresenta solução, né, de uma forma natural para o liderado. Então tem que ter esse jogo, né? Liderança que pega tudo para si, que se acha que é o bambambam e tal, é meio complicado. Eu já
Eu já tive pastores assim. E é complicado. É Na verdade, complicado assim, o que acontece? Eu concordo, sim, eu concordo que a última palavra seja do pastor, né? Porque às vezes algum líder também usa de liberdade, ao invés de usar liberdade, usa de libertinagem. Aí ele quer fazer isso. aquilo que, na verdade, está indo de encontro e não ao encontro da sã doutrina, por exemplo, né? Então, se há esse problema, o pastor tem que intervir de fato, né? É claro e óbvio, quando eu falo de autonomia, de liberdade, é da autonomia, da liberdade, mas ficar de longe, assistindo de longe. Não é ficar o tempo todo em cima da pessoa. Fica de longe para que a pessoa se sinta mais à vontade para trabalhar, mas está bem de longe observando. Né? Se pisou na bola, olha, você fez isso aqui, está errado, nós não aceitamos isso, isso vai de encontro à sã doutrina, né? Então o pastor tem que estar olhando, de qualquer forma. Então, assim, John Maxwell, que é um dos maiores nomes da liderança no mundo inteiro, ele diz o seguinte, que líderes que somam formam seguidores, porém líderes que multiplicam formam líderes. Então, o mais importante é ser um líder que multiplica, que faz líderes. Porque o Interessante, ó. importante, é interessante que o líder, hoje, você entendeu o seguinte, o que eu vou deixar de legado para a próxima geração? Aí ele pensa o seguinte, depois de morto eu vou ser lembrado. Mas olha que maravilha, se depois de morto tiver alguém no lugar dele. Muito mais importante saber que você está deixando um grande legado, mas que você está formando líderes. Que aquilo que você ensinou vai se propagar por muitas gerações. Foi o que Paulo fez. Paulo preparou Timóteo, Paulo preparou Tito e depois colocou-os como líderes em Éfeso e em Creta. Isso é interessante. Então, o líder precisa primeiro preparar o líder para depois ele dar aí ao líder a liberdade para que ele possa trabalhar. E não tem essa. Nós só aprendemos fazendo. Quando eu falo de missão, você pode fazer curso de missiologia, você pode fazer bacharel em teologia, mas você só aprende o que é ser missionário no campo missionário, na prática. Não adianta você fazer doutorado em teologia. Você só é missionário na prática. Quando você está na prática, inserido naquele contexto, é que você vai entender de fato o que é ser missionário. Eu não tenho tanta experiência assim, mas eu conheço alguns lugares. Já estive em tribos indígenas, estive em Mato Grosso do Sul, estive na Bolívia, estive em alguns outros lugares, e eu tive experiência na prática do que é ser missionário, do que é fazer missão. Então, assim, falar sobre missão é uma coisa, viver é outra história. É outra Então, a história. mesma forma é a liderança. A irmã Glaucia falou aqui, tem pastores que, infelizmente, adoecem e também adoece a liderança. No caso, ela está falando sobre liderados, né? Porque ele delega, mas paralisa a pessoa e a frustração também leva à depressão. É justamente isso que o irmão Fabrício está ressaltando aí, né? Essa questão aí da contribuição, né, irmão Fabrício? Tanto da Isso. liderança como do liderado e vice-versa. Muito bom, É a irmãos, Adriana Morim? participem. É a Irmãos, Adriana Morim? participem, mandem. Como? É a Adriana Morim? Não, é Glauce. É uma amiga minha lá de Tobias Barreto. Um abraço aí pro Ah, pessoal. Tobias Ela Barreto. está aí na. Isso, ela é companheira sua aí de profissão. Ela é enfermeira lá em Ah, que Tobias. maravilha. Tá Eu ligadinha. estive, eu estive em Tobias Barreto quando eu estive em Olinda. Um único dia. Ah, você foi pra sede lá, né? Não, eu estive lá um dia, durante o dia, fomos fazer compras, eu e o Ah, pastor. então, ela está aí de plantão hoje, está lá assistindo, acredito, com o pessoal lá do Glaucia, o plantão nome também. dela, mãe Glaucia, Pai do Senhor, Deus abençoe, é um prazer, viu? É uma benção, é uma Então, benção. vamos falar Pode aqui, prosseguir. vamos falar aqui quais são os sinais e sintomas que nós encontramos em um pastor vítima de depressão. Ansiedade, tá? A ansiedade pode levar a um quadro depressivo. Lapsos de memória, às vezes o pastor começa a ter esquecimento de muitas coisas, né? Déficit de atenção e concentração, ele não consegue mais ter atenção, ele não consegue mais se concentrar devido a tantos problemas. Apetite diminuído ou aumentado, cansaço profundo, esgotamento físico e mental, irritabilidade, alterações repentinas de humor, insônia, dor de cabeça frequente, a gente já falou sobre isso, né? E aí, o que se deve fazer em relação a tratamento, né, de depressão? A gente já falou que é aí uma equipe multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo,
Férias. Tem pastor que não tira férias. Férias é importantíssimo para o pastor. E quando tira, Fazer os as coisas. liderados se criticam, né? Mas tem um detalhe aqui, tem um detalhe interessante. É tirar férias e deixar de lado o celular, tá? Porque não adianta você ir para uma praia deserta e ficar o tempo todo respondendo no WhatsApp, tá? De membros. Não adianta. Aí você vai continuar, você só Esquece. vai mudar de lugar, mas a mente vai estar ocupada do mesmo jeito. É mesmo se esquecer de todos os problemas e ficar um lugar lá reservado. Tirar alguns dias para descansar. Já falamos sobre a questão de descentralizar as ações, não querer fazer tudo. E tudo isso associado à questão da oração, do clamor ao Senhor, né? Que a fé, a gente já falou aí, que realmente ajuda muito. Vamos entrar na questão do suicídio, porque senão a gente vai entrar em 3 lives. Vai lá, vai É, lá. Vai, porque vai estar produtiva, né? Tá bom demais. Eu queria verdade. até enfatizar aqui, irmãos, eu vou enfatizar isso aqui, eu vou ser repetitivo. Se você tem alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, o irmão Fabrício está aqui de prontidão. Ele é especialista aí nessa área, tá? Ele sabe do que está falando, então ele é a pessoa indicada aí, tá? Nessa noite aí para tirar suas dúvidas, tá bom? Então não fica tímido aí, escreve a sua pergunta, tira a sua dúvida, tá bom? Para que você saia dessa live aqui sabidos, tá bom? Então participe conosco. É muito bom ter a participação dos irmãos, porque fica, né, Fabrício? Com certeza. Fica Com bom. certeza. Pode Então prosseguir. vamos lá. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 4, diz assim: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Então, o texto de Saul, de 1 Crônicas 10, 4, é bem claro, está bem notório aí, que Saul comete o suicídio. Tá? E aí a gente precisa voltar aí no contexto histórico, porque quando nós falamos de depressão, de suicídio, de qualquer outro problema, nós não podemos nos esquecer que existem questões culturais, sociais, econômicas, e a gente precisa estar levando em consideração cada uma dessas questões. Vamos lá. Em Esparta, o suicídio era um ato justificável. Quem quisesse tirar sua própria vida poderia tirar. Em Esparta. Em Roma, olha que coisa terrível. Em Roma, quem tirava sua própria vida, isso era motivo de honra. Era honrado porque tirou a sua própria Nossa. vida. Sim. A filosofia estoica admitia que era lícito morrer a quem não interessava mais viver. Então, tipo, olha, a partir de hoje eu não quero mais viver. Então, eles acreditavam que a pessoa pudesse realmente tirar a sua própria vida. Em Atenas, o suicida tinha o seu braço direito cortado. Depois de morto, né, tinha o seu braço direito cortado. Isso em Atenas, na Grécia. No período dos pais da igreja, que era o período conhecido como patrística, Agostinho de Hipona foi radicalmente contra o suicídio quando afirmou: o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Uma verdade. Quem tira a sua própria vida não tem tempo de se arrepender. Nós já vimos casos de alguém que tentou se enforcar e quando foi encontrado, ele estava com a moça na corda. Por quê? Ele, no momento, se arrependeu, mas não deu tempo mais. Não teve mais tempo de mudar a situação. Então, assim, o suicídio ele exclui a possibilidade do arrependimento. E aí a gente vem com aquela questão de Sansão. Mas por que Sansão se matou? Não, Sansão não se matou. A Bíblia fala que Sansão matou muito mais pessoas na sua morte do que em vida. Então, aquilo tudo foi plano de Deus, para que aquele povo morresse. Então, ele não se suicidou, muito pelo contrário. Ali foi, o que aconteceu foi um homicídio em massa, né? Muitas pessoas mortas naquele contexto. Tomás de Aquino, ele faz 3 declarações importantes. Primeira, o suicídio é antinatural, porque a autopreservação é um dom que Deus nos deu. Então, não é natural tirar a própria vida. Segunda declaração, é uma ofensa à família e à sociedade. Terceira declaração de Tomás de Aquino, é injustificável por ser uma usurpação de um direito exclusivo de Deus.
Então, Deus deu a vida e cabe a ele tirá-la. Quando alguém tira a sua própria vida, está usurpando de um direito que é do próprio Deus, de acordo com Tomás de Aquino. Tá? Então, existem três tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. O que é suicídio egoísta? É quando alguém tira a sua própria vida sem se preocupar com seus familiares, com seus amigos, sem se preocupar com quem quer que seja. Porque, na verdade, a gente se engana quando pensa o seguinte: o camarada queria muito se matar, o cara queria muito morrer. Na verdade, quem se mata, quem se comete suicídio, não quer morrer. Quem comete suicídio quer matar uma dor interior. Ele não consegue lidar com aquela dor, com aquele sofrimento. Ele fala, o único jeito para acabar com isso é tirar minha própria vida. O que é o suicídio altruísta? Altruísta é quando uma força coercitiva, tá? Quando alguém tira a sua própria vida, não por sua própria vontade. Por exemplo, os kamikazes, soldados japoneses que lançavam suas aeronaves sobre os inimigos na Segunda Guerra Mundial. Então, eles cometiam ali um suicídio e, ao mesmo tempo, um homicídio. Então, eles morriam, né, para matar outras pessoas. É um suicídio altruísta. E o anômico é quando alguém não consegue lidar com a crise econômica, social, e essa pessoa, então, entra em desespero e tira a sua própria vida. Aí você me pergunta, mas Fabrício, como é que funciona o suicídio? A pessoa chega assim, pensa em se matar e se mata? Depende. Existe o que nós chamamos de espectro do suicídio. O primeiro passo é o pensamento. A pessoa começa a pensar, dos pensamentos vem a ideação, ele começa a idealizar de que forma, vem o planejamento e depois vem a ação. Mas algumas pessoas não vivem esse espectro necessariamente falando. Algumas pessoas pensam em tirar a própria vida e fazem isso de imediato. Sabe aquela pessoa que está andando próximo a uma via pública e de imediato tenta se jogar debaixo de uma carreta, se joga. Ou está passando por cima de uma ponte e se lança. Né? Então, algumas pessoas vivem esse espectro, já estavam planejando há muito tempo, há um mês, e às vezes ele não dá sinais, né? Ninguém sabe da família. Aparentemente ele está bem, ele mostra para todo mundo que está muito bem, daqui a pouco ele comete uma tragédia. E a gente vai ver isso aqui. O que acontece? Tem muita gente que vive mascarando muitos problemas, está sofrendo o tempo todo, mas não diz que está sofrendo. Né? Então, daqui a pouco, do nada, a gente só ouve a notícia: fulano se matou, se enforcou, se jogou. É a bomba, né? A bomba relógio. É uma bomba. E assim, na verdade, a gente chama os pais de sobreviventes enlutados, porque é uma pessoa que nunca mais vai ter uma vida normal. Perder um filho, perder um pai, uma mãe para o suicídio, é algo que deixa marcas o resto da vida. Pro resto da vida. Então, assim, é algo muito complicado. E como acontece suicídio em pastores? Né? Vamos lá. A gente tem que falar um pouco sobre as estatísticas. Isso é assustador. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 70%. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. É o que nós chamamos de solidão ministerial. E aí o que acontece? Ele está rodeado de pessoas, ele está rodeado de amigos e ao mesmo tempo está sozinho. Parece contraditório, né? Parece bem paradoxal, mas ele está rodeado de pessoas, mas quando ele precisa de alguém para desabafar, ele não tem. Não tem um ombro amigo. Então, isso é muito frequente, isso é muito triste. E o que pode causar um suicídio, pastor? Primeira causa é depressão. Primeira causa. E outra coisa interessante. Ainda que a pessoa não tenha o diagnóstico de depressão, quando essa pessoa comete o suicídio, ela está vivendo um momento depressivo. Independentemente do que ele tenha, ele naquele momento está vivendo em crise existencial, ele está vivendo um momento de apatia, de desespero, e ele vê o suicídio como uma válvula de escape. Pode perguntar. A irmã Adriana está perguntando aqui. Todo suicida vai para o inferno? E o caso do que comete o suicídio em um ataque de depressão? Olha, é aquilo que nós falamos antes aqui,
E foi dito justamente por quem? Por Agostinho de Hipona. O suicídio ele exclui a possibilidade de arrependimento. Se você tira a sua própria vida, não há como ter salvação. Não tem como ter salvação. Né? Existe muita polêmica em relação a isso, mas ela exclui a possibilidade de arrependimento. Então, não tem como uma pessoa, ao suicida, ter salvação. E em quadro depressivo, ainda que a pessoa tenha suas faculdades mentais debilitadas, ela sabe o que está fazendo. Infelizmente, é uma verdade. A não ser que ela tenha surto psicótico, a não ser que ela esteja vivendo em um mundo paralelo. Se é uma pessoa que tem uma depressão apenas, né, se ela está em uma crise depressiva, ainda que seja uma depressão maior, ainda que ela esteja com suas faculdades mentais prejudicadas, debilitada emocionalmente, ela sabe o que está fazendo. A não ser que ela tenha aí uma depressão que concorra com surto psicótico, com sintomas psicóticos, tá? Delírios, alucinações, aí é outro caso a ser estudado. Entendemos. O que acontece? Então, a causa mais comum de suicídio de pastores é a depressão. Esgotamento físico e mental, a gente já falou sobre isso também. Traições ministeriais. Tem coisa pior do que ser traído? Não tem coisa pior do que ser traído. É alguém que você deposita a sua confiança, daqui a pouco você é apunhalado pelas costas. Isso acontece muito. Na igreja, também. Nós não estamos isentos a nada. Baixos salários, como a gente já falou. Isolamento por falta de amigos. Né? E aí, quais são os problemas maiores? São esses. São depressão, a gente já falou, né? Que é a causa mais comum, esgotamento físico e mental, traição, baixos salários, isolamento. Né? Tudo isso pode concorrer para que o pastor venha cometer o suicídio. Olha só. Interessante aqui, eu fiz uma anotação. Em reuniões exclusivas para pastores, a maioria conta proezas, sucessos, vitórias e conquistas na presença dos demais. Num clima de competição para mostrar que possui êxito no exercício ministerial. Isso é muito comum. Aí é uma reunião de pastores do Extremo Sul. É uma reunião de pastores numa convenção. Aí cada um vai contar suas vantagens, seus sucessos. Olha, Jesus está salvando muita gente. Jesus está batizando muita gente do Espírito Santo. A igreja está cheia. E cada um conta uma vantagem maior que a outra. Mas a realidade desses pastores só é vista lá nos consultórios. Só no consultório psiquiátrico ou psicológico é que o sofrimento desse pastor se revela. Então, ele vive ali em uma fantasia, usando uma máscara de que está tudo bem, de que está tudo em ordem, que está tudo tranquilo, mas, na verdade, ele está sofrendo por dentro. Tá? Então, o que acontece? Os pastores dos nossos dias, eles são cobrados como executivos que precisam oferecer resultados. Olha que interessante. Pastores dos nossos dias são cobrados como executivos que precisam oferecer resultados numéricos às suas instituições. Então, o que acontece? Hoje o pastor é colocado em campo e daqui a poucos dias o pastor presente diga: e aí? Quantas almas já se converteram? Como é que está a igreja? Está crescendo? Há uma cobrança muito grande em relação ao papel médicos. E é interessante que nós estamos ouvindo o doutor Alderir Nelson Rocha falou sobre a questão da ação. Um barulho aí. Está me atrapalhando. Ô, Lisandro, é porque minha esposa está aqui no celular. Está interferindo aqui o som. Perdão, Fabrício, é porque ela estava aqui com o celular perto. Não dizer que fosse seu fone. Tá certo. Então, o que acontece? Então, assim, a pessoa, por às vezes, é levada para o campo missionário. E há uma cobrança o tempo todo. E aí as almas estão se convertendo, a igreja está crescendo. Aí o pastor Alderir Nelson Rocha, que é doutor em teologia, disse que muitos pastores presidentes esquecem da função do Espírito Santo, que é do pairar. Ele pairava sobre as águas. Então, muitas vezes você prega o evangelho hoje e o Espírito Santo está trabalhando ainda no interior da pessoa, porque somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você planta a semente hoje, mas vai colher mais tarde. E muitos não têm essa paciência, não tem a questão de aguardar esse momento. E essa cobrança o tempo todo.
nós queremos ver fruto, nós queremos ver fruto, nós queremos ver fruto, e acaba arrebentando o pastor emocionalmente. O pastor não consegue trabalhar, não consegue lidar com as demandas eclesiásticas justamente por causa dessa cobrança exacerbada em cima dele. Há uma crise de identidade funcional entre o chamado pastoral e as exigências do mercado religioso institucional. Então, há uma divergência. Então, tem o problema de conduta. É uma pessoa que tem um comportamento extremamente comunicativo, é uma pessoa bem extrovertida, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Daqui a pouco essa pessoa começa a se isolar, começa a ficar triste, começa a ficar quieta. Algumas pessoas têm expressões de ideias suicidas: eu vou me matar, não vale mais a pena viver, eu quero acabar com minha vida. Insônia, dificuldade de se concentrar. Tem gente que se desfaz de objetos importantes, compra casa, compra carro, vende carro, começa a desfazer de tudo que tem, começa a colocar, digamos que a casa em ordem para poder se despedir da vida. Despede de parentes e amigos, outros problemas, medo, culpa, vergonha, preocupações, irritabilidade, desejo de vingança, raiva intensa, cobrança por não ter atingido as expectativas. Isso aqui é muito complicado. Então, algumas pessoas cobram o tempo todo. Ah, não atingiu nossas expectativas, nós queríamos que o pastor fosse assim, nós queríamos que o líder de jovens fosse assim, nós queríamos que o líder de senhoras fosse assim, nós queríamos que o regente fosse assim. E aí, essa pessoa está o tempo todo sendo cobrada. Chega um momento que essa pessoa não suporta. E aí ela é de esgotamento físico e mental e pode até mesmo querer tirar a sua própria vida. Oscilações de humor, pessimismo, desespero, isolamento, né? E aqui eu quero ler um texto de Paulo interessante. 2 Coríntios 7, 5, 6. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de vitória, com a vinda de Tito. Então, o que acontece aqui? O Senhor usou a chegada de Tito para consolar Paulo, quando ele estava passando por conflitos internos e externos. Então, a gente vê a importância aí dos amigos, né? Teve um momento em que Paulo estava escrevendo também sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, e ele diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, manda chamar Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Aí depois Paulo também pede, traga também a capa, os livros e os pergaminhos. Percebam a ordem das coisas. Paulo primeiro chama Marcos, depois pede os objetos. Por quê? Pessoas estão em primeiro lugar, objetos em segundo lugar. Então Paulo valoriza o quê? Os amigos. Ele queria se despedir, ele queria ver os seus amigos antes de morrer. Então a importância do amigo, né? Então, assim, alguém perguntou a um certo psicólogo, qual o livro que é interessante para eu ler quando estiver passando por um momento triste, de tristeza, de aflição? Ela diz o seguinte, não, livros não são importantes, importantes são amigos. Ao invés de querer ler livros, procure um amigo, converse com um amigo. Né? A questão da empatia, e a gente fala muito sobre a questão da empatia, por exemplo, os vínculos, né? Os vínculos, eles ajudam muito as pessoas deprimidas. Vínculos familiares, sociais, religiosos. A pessoa que tem muitos vínculos, tem muitos amigos, que se sente abraçada, que se sente assistida, é uma pessoa que terá muito menor probabilidade de vir a cometer o suicídio. Tá? Então, assim, é interessante a gente salientar todas essas questões e pontuar para que a gente possa ter um melhor entendimento acerca do suicídio. Com certeza. Alguma pergunta? Não, acho que não aqui. São as observações, algumas complementações. Aqui. A irmã Adriana falou assim, mas o depressivo não quer tirar a sua vida, quer acabar com sua dor. Aí, Eu falei. aqui tem pessoas... A irmã falou aqui, eu não sei se é irmão, é Mark Santos. Tem pessoas que acham que são fortes, estão morrendo por dentro. Que é essa questão aí mesmo, Sim. né?
A irmã Glaucia falou, a Bíblia diz que ficarão de fora os suicidas, que é complemento da resposta da Sim, pergunta da irmã Adriana. sim, sim. E aí a Mac falou assim, tive um momento... Peraí, ó, só um minutinho. Ah, a Max Santos falou, teve um momento da minha vida, que fica subindo aqui e descendo. Teve um momento da minha vida que eu tive um sofrimento psicológico. É isso? Isso, é. Não, não tem pergunta, não. Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, irmãos, fiquem à vontade. É muito bom a gente estar aqui perguntando, tirando as dúvidas, né? É um assunto bastante importante, né? Até mesmo para a gente poder passar também para as nossas lideranças, né? Os nossos irmãos, diáconos, presbíteros, até aquele irmãozinho que fica ali na portaria da igreja. É muito bom conhecimento. Então, se você tem alguma dúvida, a irmã Daiane está aí, viu, Fabrício? A irmã Daiane lá de Olindina. Bom, minha irmã, pode ser outro, bom? Deus abençoe. Ela está aí. E se você tiver alguma dúvida, irmão, manda pergunta. Manda pergunta que a gente vai estar aqui repassando para o irmão Fabrício e ele vai estar respondendo. Então é muito bom ter esse jogo aqui, né? O irmão Fabrício fala de um lado e você pergunta de outro. E aí as dúvidas vão ser Certo. tiradas. E é isso. Pode concluir, irmão Fabrício. Então, assim, a gente pode também estar colocando aí como causa de depressão, suicídio, a culpa, né, como a gente já falou, a questão da rejeição, do abandono, tudo isso pode levar a problemas maiores na idade adulta e pode culminar em um quadro depressivo, como também em um suicídio posteriormente, né? Então, assim, a gente também tem que entender uma coisa, nós não podemos subestimar e nem supervalorizar a ação do inimigo, tá? É claro que quando a gente fala aqui no contexto científico, a gente também não pode se esquecer dos ataques malignos. A gente entende o quê? Que Satanás pode sim estar lançando dados, né, lançando pensamentos errados, que a sua vida não vale nada, que você é um zero à esquerda sem vírgula, que não vale a pena mais viver, que é melhor acabar com a sua vida. Isso pode acontecer sim, o inimigo pode sim lançar setas. E assim, o inimigo, ele não é onisciente, tá? Ele não sabe o que nós pensamos, mas com relação, por exemplo, a pecados que nós cometemos, em especial o pecado sexual, por exemplo, Satanás ele conhece todo o ritual que nós desenvolvemos até chegar ao ato pecaminoso em si. Então ele sabe. E assim, Satanás também prepara ambientes. Por exemplo, quando José ficou na casa de Potifar, sozinho com a esposa de Potifar, tratava-se de um culto pagão. Satanás sabia muito bem que José não iria ao culto pagão. Então o ambiente foi preparado por Satanás. Embora ele não saiba o que nós pensamos, ele pode muito bem preparar uma cilada, uma emboscada, uma armadilha. E em relação à questão de pensar ou não no suicídio, eu não posso aqui dizer que toda pessoa que tirou sua vida no momento estava endemoniada ou no momento estava oprimida. Tá? Necessariamente não. Mas assim, quando a pessoa ela tira a sua própria vida, é porque ela está vivendo um sofrimento tão grande, ela está imersa em uma depressão tão profunda, ainda que não tenha o diagnóstico de depressão, que ela pensa em tirar a sua própria vida. Né? O desejo vem. Agora, que Satanás ele é o tentador, né? Ele vai propiciar tudo para que você, então, venha tirar a sua própria vida. Hum, Me irmã Liz, perguntam, muitas e pessoas, eu estou inteirado. muitas Nós iríamos pessoas, tratar. a irmã Liz falou, muitas pessoas se cobram muito, querendo que a sua vida seja igual à vida da tal pessoa. É aquela questão da frustração, né? Falou no Sim, início. E assim, não tem nenhuma pergunta aqui não, mas tem irmãos entrando aí, né? Irmãos, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus para vocês. É muito gratificante tê-los aqui juntamente conosco, nessa noite aí de aprendizado. Irmã Nery Nascimento, Jonatas Oliveira. Se você tiver alguma pergunta, pode estar aí me lançando, mandando aí para a irmã Fabrício responder. Eu não tenho nenhuma pergunta. Agora, no momento, eu não tenho. Mas, vamos ver se os irmãos aqui vai apresentar alguma aqui.
Glória a Vamos Deus. aproveitar para vamos aproveitar para lembrar o pessoal que de hoje a 2 semanas nós estamos falando sobre o cristão e a síndrome do pânico. É, deixa eu. Presta atenção lá, cara. Deixa eu pegar aqui o celular da minha esposa para ver o negócio. Aí é bom que a gente faz a propagação, né? Já anuncia. De hoje a Enquanto duas isso, vai dando aí semanas a gente está bem-vinda. falando sobre isso. Enquanto isso aí, vai dando bem-vindo aí, Juan Fabrício. Os irmãos que vão entrando aí. Quem está entrando aí Glória a agora, Pai do Senhor, Deus. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe. Deixa eu procurar aqui, tá bom? Qual é a data mesmo, Fabrício? Porque não tá aqui. Dia 13, Dia 13 do mês de julho, não é 13, isso? Mês que vem. 13 de julho. De hoje a 2 semanas, de hoje a 2 segundas-feiras, nós estaremos com a temática O Cristão e a Síndrome do Pânico. Pronto, vamos estar aí propagando, né? Cartaz, tudo certinho. É um assunto também bastante importante, né? São assuntos bastante, assim, complexos, né? Para nós, que somos leigos no assunto. Mas eu creio que vai ser melhor do que essa. Vai ter muita gente aprendendo aí. Ó, irmã Marques Santos falou: Oi, Fabrício, você vai falar sobre a síndrome do pânico dia 13, não é isso? Dia 13. Dia Isso. 13. E assim, estão convidados. Vocês que estão aqui estão convidados. Convida mais gente aí, mais irmãos, né? Convida aí para que possa estar participando juntamente conosco, né? Que é legal a gente ter a participação dos irmãos, não é isso? Irmã Adriana, Com Deus certeza. abençoe sua vida, viu? Muito obrigado aí por somar juntamente conosco nessa noite. E aos demais irmãos também. Fabrício, quer falar alguma coisa, Fabrício? Não, eu só quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar compartilhando esses conhecimentos, falando um pouquinho acerca desse assunto que é polêmico, mas é necessário a gente Bastante. falar sobre ele. É Bas- necessário, é imprescindível, é indispensável tratar desse assunto, porque tem acontecido com muita frequência, já virou, na verdade, uma pandemia, né? E a gente precisa falar sobre o assunto, trazer alguns esclarecimentos, compartilhar de alguns conhecimentos. E aí, às vezes, as pessoas até perguntam, mas por que hoje aumentou o número de suicídio entre pastores? Né? A gente tem que entender o seguinte, que a sociedade hoje moderna, ela traz demandas muito maiores. Né? Por exemplo, a velocidade de informações que nós temos hoje, a velocidade de conhecimento, a velocidade de pensamento, tudo que chega à nossa mente a cada minuto, a cada segundo, é muito maior, é muito superior ao que chegava antes, né? Então, hoje, tudo é um mundo globalizado, tudo em tempo real. Hoje acontece algo lá na China, todos já estão sabendo aqui, imediatamente, é muito rápido. E o ser humano não está tendo estrutura para suportar essa avalanche de informações que chega a todo momento. Então, tem gente que tem estrutura, tem gente que não tem estrutura. Por exemplo, na pandemia agora, tem gente que vai ter um sofrimento psíquico normal, vai gerar uma certa ansiedade, vai, mas não vai chegar a ser patológica. Vai gerar tristeza, vai, mas não vai chegar a ser uma depressão. Mas tem gente que, por exemplo, vai desencadear aí transtorno de ansiedade, vai desencadear transtorno depressivo. Na verdade, já tinha até uma predisposição genética a ter e agora vai desenvolver porque a pandemia acaba sendo um elemento estressor. Ou seja, a pessoa já tinha uma suscetibilidade a desenvolver o transtorno e a pandemia fez com que esse transtorno emergisse, com que esse transtorno eclodisse, aparecesse, viesse à tona. Então, cada um responde de uma forma, cada um tem uma resposta emocional peculiar, diferenciada. Então, tudo pode acontecer. Nesse período, é um período muito difícil, de readaptação, é um período de ressignificação, né? A gente também tem que falar a questão do luto, né? O luto está sendo um luto ressignificado, não é um luto como outro qualquer. As pessoas não estão tendo a oportunidade de despedir-se dos seus entes queridos, né? Não tem como velar, É, não tem como manter o caixão aberto, né? Na verdade, toda uma cerimônia memorial. Então, assim, está muito difícil, está muito complicado. Então, as pessoas, é como se tivessem dois lutos, né? É um luto por perder aquela pessoa, porque não pode ter tudo aquilo que um luto pede, né? Um velório, né? Uma despedida como qualquer uma outra. Então, está sendo muito difícil. As pessoas estão sofrendo muito. Está sendo um momento difícil, né?
Então, assim, Difícil, nós difícil. oramos para que o Senhor venha mudar o quadro o mais rapidamente possível, para que a gente possa sair dessa situação tão difícil. É verdade, verdade. A gente sabe que a perda já é algo assim tão doloroso, né? Eu já perdi ente querido, já perdi meu pai, e eu Sim, sei o quanto, quando a gente perde gente, do ente querido, mexe um pouco com a gente, né? É uma dor que a gente carrega até, né, os fins das nossas vidas. Só que a gente tem que pedir a Deus, né? Também, para que Deus venha também nos ajudar. E referente a isso, né, é muito doloroso ver muitas pessoas vendo seus parentes morrendo, né, apesar que a morte é uma coisa que faz parte da vida, mas ninguém está preparado para a morte, né? Quem dizer para mim que está preparado para a morte, para mim, não está sendo verdadeiro. Ninguém está preparado para perder alguém. Ninguém está. Então, o fato de estar perdendo e ainda por cima não estar participando, né, do ritual da fúnebre. Então já é algo que está trazendo esse peso a mais, né? E referente aos pastores, né, os nossos líderes, devemos colocar na nossa consciência que pastores, eles são gente também. Eles são homens, como eu, como o irmão Fabrício, né? Como os irmãos que estão assistindo, né? A gente entende que são pessoas que têm uma carga maior de responsabilidade, mas existem também os liderados. Nós, como os liderados, também podemos ajudar os nossos pastores, né? A com certeza. amenizar um pouco, né? Mesmo que às vezes de uma forma diferente, mas você pode ajudar. Você pode estar ali ajudando seu pastor, né? Então, nossos pastores são homens, como nós. Então, estão sujeitos também a passarem as mesmas coisas que nós, que não somos pastores, né, irmão? Não é isso, irmão Fabrício? É verdade, às vezes o pastor ele está sofrendo tanto, sobrecarga tão grande sobre ele, e muitas vezes ele precisa de um abraço, ele necessita de um abraço, e às vezes não encontra ninguém para poder abraçá-lo. Não encontra. Então, Conta. você que é membro, olhe para o seu líder com empatia, seja pastor, seja dirigente de congregação, que é um diácono, um presbítero, seja um líder de departamento, olhe para ele com empatia, entenda as necessidades dele, entenda que ele é um ser humano como você, que ele tem família, que ele tem filhos, que ele tem que lidar com muitos problemas, que ele tem o trabalho dele secular e tem que dar o máximo de si para fazer um trabalho bem feito. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a empatia é isso, é a capacidade psicológica de nós nos colocarmos no lugar do outro. E é interessante que Jesus nos deu um exemplo de empatia, eu falei isso e repito todas as vezes. Quando Jesus se coloca no lugar de Zaqueu, Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus. Jesus agora olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha que interessante. Zaqueu era de baixa estatura, estava acostumado a olhar as pessoas de baixo para cima. Pela primeira vez, Zaqueu olha de cima para baixo. E Jesus se coloca literalmente no lugar de Zaqueu, olhando Zaqueu de baixo para cima. Então o É Verbo mesmo. se fez carne, habitou entre nós, ele também veio a este mundo para quê? Para se colocar no meu e no seu lugar. Então entenda, desenvolva empatia, entenda que todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos uns dos outros. Deus é um Deus de relacionamentos, Deus fez o homem para se relacionar. Deus se relacionava com o homem todos os dias na viração do dia. Então nenhum homem é isolado, nenhum homem é uma ilha para viver isolado em si mesmo. Você precisa do seu irmão, de sua irmã, você precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. E nós temos que estar unidos, Glória a Deus. coesos, em unidade. Se nós queremos viver bem em harmonia com os irmãos, amar o nosso próximo como nós mesmos e amar o nosso Deus acima de tudo, para que nós possamos gozar da plena salvação e em breve estarmos com Ele nas mansões celestiais. Glória a Deus. Que é a Glória a experiência da Deus. igreja, amém? Eu acho. Pronto, é isso, né? Muito boa, Sim. muito, muito rica. E agradeço, tá? Mais uma vez aí, pela a prontidão aí, pela disponibilidade, né? Estar aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, nos enchendo aí de conhecimento, né? Tirando algumas ignorâncias da nossa parte, né? Por não saber sobre o assunto. Mas é isso. A vida é um aprendizado. A vida é um constante aprendizado, né? A gente nunca, quando a gente acha que sabe de tudo, a gente vê lá na frente que não sabe de nada. A gente só aprende. Então é perguntando que se aprende,
não é isso? Então, irmão Fabrício, eu quero agradecer, tá, a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando aí seu ministério, né? Essa área aí que é uma área bastante importante para o nosso meio, né? É, nesse momento, eu creio que é necessário, né, ter varões, missionários, especialistas nessa área, no nosso meio, né, no nosso meio cristão, justamente para levar esse suporte para as nossas lideranças, para as nossas igrejas, para que essas ignorâncias, né, digamos assim, venha a ser banidas e que possamos olhar com mais clareza sobre esses assuntos que tanto traz essas indagações assim. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá? Que Deus continue aí abençoando ricamente. E os irmãos que entrou agora, Deus abençoe a vida de vocês. Prazer tê-los aqui. E não esqueçam, dia 13 de julho, teremos outra live aqui, se assim Deus permitir, né? Fala aí, irmão. Batiza aí mais uma vez, irmão Fabrício. Bom, eu que agradeço, tá? Que Deus te abençoe ricamente com suas Amém. lives sempre. Deus abençoe poderosamente sua vida, seu ministério. E dia 13 nós vamos falar sobre o cristão e a síndrome do pânico, tá? Então, nós queremos falar um pouco sobre esse assunto, que é também polêmico, e você já é o nosso convidado especial. Vai estar conosco. Em relação ao aprendizado, a gente nunca sabe nunca, como diz Sócrates, só sei que nada sei. Então, É assim, verdade. a gente buscou aqui essa noite compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, porque na verdade ninguém sabe tudo e a gente tenta aprender um pouquinho a cada dia e a gente conversa e acaba havendo aí uma troca de experiências. Eu aprendo com você, eu aprendo também com quem está em casa compartilhando com a gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Amém? Amém. Quer fazer oração? Vamos terminar fazendo uma oração? Amém. Vamos orar aí pelas as nossas lideranças, né? E os irmãos que ficaram conosco nesse tempo aí. Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. Esperamos vocês dia 13, tá bom? Para você que não segue o irmão Fabrício, o missionário Fabrício, comece a seguir ele aí, né? As redes sociais dele. É cantor também, né? O irmão é todo preparado. Oh, É meu todo Deus. preparado. É missionário, é cantor, é pregador. Irmãos, você que não segue o irmão Fabrício, vai lá, segue ele. Fala aí suas redes sociais, irmão Fabrício. Eu tenho um canal no YouTube, que é Fabrício Neto. Meu Instagram é @Fabrício Neto Oficial. E Facebook também, Fabrício Neto. Então, nos siga lá. Estamos aqui para servir. Você que quer também fazer uma live, que quer ter um pouco mais de conhecimento acerca de algum assunto nessa área, nos procure e converse conosco, nós estaremos aí para servir. Amém? Quando passar também essa pandemia, você também que queira levar o irmão, o missionário Fabrício, Sim, sim, sinta-se à vontade, né? Chama com no certeza. direct aí, chama o irmão, leva ele para tua igreja para fazer essa palestra. E vai ser muito bom, muito bom. Levar essa riqueza aí de conhecimento para a sua igreja aí, para a sua liderança. Vamos orar? Vamos. Pode Meu orar, Deus, meu irmão. Pai, Fique à neste vontade. momento, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade singular que o Senhor nos concedeu de falarmos acerca destas duas temáticas tão importantes, tão Glória a relevantes, Deus, Pai. em especial nos dias atuais, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida do diácono Rosenaldo Oliver, pela sua esposa, Amém, pela Deus. vida dos teus filhos, pela minha vida, pela vida de todos aqueles que compartilharam conosco neste momento, Senhor. Eu quero entregar cada liderança em tuas mãos, Senhor. Líderes de departamentos, pastores, ministros, pregadores, obreiros, cantores, todos aqueles que têm feito a tua obra, Senhor. Todos aqueles que neste momento estejam sofrendo de algum problema emocional. Quem sabe um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, ou quem sabe alguém que esteja pensando até mesmo em tirar sua própria vida. Nesse momento eu quero neutralizar, Vai terminado, neutralizar, irmãos. neutralizar em nome do Senhor Jesus toda obra contrária, toda obra das trevas, todo pensamento suicida, todo pensamento